Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje nos leva a dar uma voltinha pela República Tcheca. Antes de começar a nossa viagem, não se esqueça de dar o like nesse programa, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal. E ao final eu vou estar falando do sorteio. Temos dois brindes importantes aqui para vocês. O livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta, um livraço onde ele conta a visita a locais icônicos e a história desses locais, e uma bela camiseta do Viagem na História. Ao final do programa eu explico como você faz para concorrer a esses brindes. A República Tcheca se desmembrou da Eslováquia porque juntos, durante a era soviética, eles formavam a Tchecoslováquia. Hoje é só a República Tcheca e a Eslováquia. Você consegue visitar no sentido norte-sul ou leste-oeste a República Tcheca inteira em 4 horas de carro. É um país pequeno, mas tem muita história e eu vou contá-las para você. Lembrem-se que no ano que vem estaremos visitando a República Tcheca dentro do nosso tour pelo leste europeu, começando na Alemanha, passando pela República Tcheca, indo até a Polônia, e depois de volta a Berlim. Se você quiser saber mais, está aí o nosso WhatsApp, entre em contato e eu te passo o roteiro, todas as informações. Ainda tem algumas vagas. A nossa visita então começa por Praga, a capital da República Tcheca. Ali está um local icônico, o Castelo de Praga. A história do castelo começou em 870, ou seja, no século IX, quando foi construída a Igreja da Virgem Maria. Desde então o castelo tem sido ampliado, se tornou sede administrativa do governo e foi crescendo aos poucos. E ele está situado no ponto mais alto de Praga, ou seja, é uma posição dominante. Em 1918, o castelo tornou-se a sede do governo da nova República Tchecoslovaca. Já em março de 1939, logo após a Alemanha nazista anexar a Tchecoslováquia, Adolf Hitler passou uma noite no castelo, inspecionando orgulhosamente sua nova posse. Durante a ocupação nazista da Tchecoslováquia, na Segunda Guerra Mundial, o castelo se tornou o quartel-general de Reinhard Heydrich, o protetor do Reich da Boemia e da Morávia. Segundo um rumor popular, ele teria colocado a coroa da Boemia na cabeça. Antigas lendas diziam que um usurpador que coloca a coroa na cabeça está condenado a morrer dentro de um ano. Menos de um ano depois, após assumir o poder, Heydrich foi emboscado durante a Operação Antropoide por soldados da resistência eslovacos e tchecos. Esse episódio você pode conferir num programa aqui do canal que eu vou deixar o link na descrição. Depois da libertação da Tchecoslováquia, o castelo abrigou os escritórios do governo comunista. E em 1993, com a separação da República Tcheca e da Eslováquia, o castelo tornou-se sede do chefe de Estado da nova República Tcheca. Visitar o Castelo de Praga é algo fundamental. Ali tem muita história, muita tradição. Existe a troca da guarda que ocorre várias vezes durante o dia. Enfim, é uma visita muito agradável e que faz parte do nosso roteiro. Outro local muito interessante em Praga, que nós visitamos, é o Museu Militar de Praga. O Army Museum Žižkov é um museu sobre as guerras pelas quais a República Tcheca passou. Tem histórias da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da Primavera de Praga, sobre a Guerra Fria. O museu é extremamente rico em artefatos e símbolos da história. Muito ilustrativo e a entrada é gratuita. Existem relatos, existem também displays com encenações das trincheiras da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e também uma seção dedicada aos campos de concentração, que emocionam muito. Há ainda armamentos utilizados tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra e logo na entrada repousa vigilante um tanque T-34. Um dos itens mais importantes nessa coleção está o documento original do Pacto de Munique, assinado por Mussolini, por Hitler e pelo primeiro-ministro britânico Chamberlain.
A cópia desse papel é aquela que ele chega acenando na Inglaterra, celebrando o que na realidade era quase que o início da Segunda Guerra Mundial. É um passeio importantíssimo de se fazer quando se está em Praga. O museu atualmente está terminando uma reforma e ele parece que vai ressurgir mais forte ainda, e logo nós iremos conferir na nossa jornada por Praga. Talvez a ação mais famosa que ocorreu em Praga durante a Segunda Guerra Mundial tenha sido a Operação Anthropoid, quando a resistência tcheca, apoiada pelos britânicos, atingiu Reinhard Heydrich, levando-o à morte. Toda a ação se desenvolveu na cidade de Praga e o desfecho também na igreja de São Metódio e São Cirílico. E visitar essa igreja, onde está a cripta onde os resistentes tchecos se entrincheiraram após serem cercados pelos alemães e ali resistiram bravamente, é um passeio obrigatório. Existe um pequeno museu, a fachada da igreja ainda tem as marcas de bala da ação dos alemães contra os resistentes tchecos ali entrincheirados, e a cripta tem também os bustos dos soldados tchecos que deram sua vida na luta contra os nazistas. A igreja fica num ponto de fácil acesso e visitá-la é aprender mais e ter um pedacinho da história na sua memória. No entanto, esse gesto da resistência tcheca teve uma consequência muito dura para os tchecos. A vila de Lidice foi totalmente arrasada pelos alemães. Lidice era uma pequena vila próxima a Praga. Hitler ficou furioso após o assassinato de Reinhard Heydrich e resolveu enviar uma mensagem escolhendo Lidice erroneamente por causa de rumores que a cidade havia abrigado os paraquedistas da resistência no plano para matar Heydrich. A ordem de Hitler era para que todos os 173 homens da aldeia com mais de 15 anos fossem executados e as 184 mulheres e 88 crianças fossem deportadas para os campos de concentração. Seu objetivo era apagar completamente a cidade do mapa e todos os habitantes de sua história. A cidade inteira foi queimada, o cemitério foi arado e o nome da cidade foi retirado do mapa. Após a guerra, as crianças que sobreviveram voltaram para a Tchecoslováquia, mas ninguém voltou para Lidice. O governo decidiu então proteger o local onde a vila existia. Hoje ali é um espaço aberto e calmo onde as pessoas podem refletir, além de existir um monumento, um memorial e também um pequeno museu adjacentes e um rosário, um jardim de rosas que contém 25 mil rosas. Lidice faz parte do nosso roteiro em Praga, próxima da cidade, e é uma visita obrigatória. A República Tcheca tem muitas histórias, então nós vamos, dentro desse roteiro nosso pelo leste europeu, vamos gastar aí um par de dias para visitar tudo isso. Outra atração fácil de ir em Praga é o Museu da Aviação de Kibeli. O museu, que fica no subúrbio, em um antigo aeródromo, concentra muitas aeronaves da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Tanto aeronaves americanas, inglesas, aeronaves alemãs como 2 ME-262, o primeiro caça-jato, aeronaves soviéticas famosas
como os MiGs, como os Ilyushin, etc. E tem também aviões modernos e até uma cápsula espacial que trouxe do espaço para a Terra um cosmonauta tcheco. O museu é gratuito, fácil acesso por metrô e ônibus e vale muito uma visita. A 40 minutos de Praga, em uma deliciosa viagem de trem, fica o castelo de Karlsten. E esse castelo é uma visita muito bacana que você pode fazer estando na República Tcheca. O castelo de Karlsten é um grande castelo gótico fundado em 1348 por Carlos IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico e também rei da Boemia. O castelo serviu como local para guardar as joias, relíquias de santos e outros tesouros reais, como a Regalia Imperial. Ele está localizado a 30 km a sudoeste de Praga, no vilarejo de Karlsten, e é muito fácil chegar pelo trem. O castelo não é um castelo de princesa, é um castelo de estrutura militar, e por isso a sua importância. Ali, Carlos IV resistiu a ataques, inclusive queimando o passadiço de madeira que levava de uma torre para outra. Ele se refugiou e sobreviveu por estar isolado nessa torre. Então, a visita a Karlsten ela é muito mais uma visita sobre história militar medieval do que de um castelo da época das princesas. Vale muito a pena. Não só pelo castelo em si, as suas muralhas e a sua estrutura militar, mas também pelo entorno do castelo, onde você tem pequenas lojas que vendem souvenirs de guerra. Ali eu comprei um capacete soviético usado na Segunda Guerra Mundial por meros R$90, o equivalente à moeda. Aliás, esse é um outro fator interessante da República Tcheca, porque a moeda tcheca ela tem um valor abaixo do real, então o nosso poder de compra em Praga e nas adjacências é muito bom. Outro local interessante que tem em Karlsten, na vila, próximo ao castelo, é um bunker que formava a linha de defesa da Tchecoslováquia antes da invasão alemã e que depois passou a ser utilizado pelos alemães como uma linha de defesa também. E esse bunker em Karlsten é fácil de ser visitado. O guarda, o zelador, o antigo militar do exército tcheco mora em frente, é só bater na porta e ele abre o bunker e você visita essas instalações interessantíssimas que ali tem armamentos, fardamento, etc., num pequeno espaço de concreto. Muito bacana para encerrar nossa visita ao castelo de Karlsten. Para encerrar a nossa jornada pela República Tcheca, eu deixei o melhor para o final, o Museu Militar de Lezany. O Museu Técnico-Militar Lezany é um museu de veículos militares localizado a 20 km ao sul de Praga. Em exposição, existem mais de 700 tanques históricos, canhões, motocicletas, veículos blindados, caminhões, veículos militares de passageiros, sistemas de mísseis, trens militares e outros equipamentos fabricados de 1890 até o presente. As coleções são apresentadas em 10 salas, 6 áreas cobertas e também ao ar livre ao redor das instalações. Desde 2003 existe ali um Dia do Tanque, onde os tanques que ainda têm capacidade operacional desfilam em uma arena improvisada. Entre os itens expostos estão um Panzer IV, um Hetzer, um canhão Krupp, Protze,
um Volkswagen Schwimmwagen, alguns canhões alemães antiaéreos e Nebelwerfer. Também existem em exposição vários Shermans, M36, tanque Cromwell, tanque Stuart, algumas variantes do T-34, o 76, o 85, o tanque IS-2, o IS-3, tanques da época soviética, como o T-54, 55, o T-72, sistemas de mísseis Scud, tanque Centurion, Chieftain, o tanque M60 Patton, o Merkava, o Leopard, o AMX-13, enfim, uma infinidade de armamentos. A visita em Lausanne é obrigatória. Você tem muita coisa do período da Guerra Fria e algumas coisas muito interessantes da época da Segunda Guerra Mundial. Um ótimo local para a gente encerrar o nosso tour pela República Tcheca. Existem outras atrações que eu não falei aqui porque o programa iria ficar muito extenso, mas só nesse giro você já viu a quantidade de história que existe e que torna a nossa visita à Praga obrigatória. Lembre-se que a gente tem um roteiro para o próximo ano e a sua vaga está guardada aqui. Entre em contato o mais rápido possível, porque não são tantas vagas assim. Além de todas essas atrações militares, Praga tem outros atrativos culturais, como o Museu da Arte Nouveau, o Museu da Arte Deco, o Museu da Tortura, o Museu do Comunismo, óperas, vida noturna agitada, uma gastronomia de primeira e a beleza natural e a beleza da cidade, uma das cidades mais bonitas do mundo de se visitar, a Praça Central com a igreja e o relógio astrológico, a ponte do Rei Carlos sobre o rio Vltava, enfim. Praga junto o moderno e o antigo, tradição histórica com diversidade cultural, e estar ali é um privilégio. Garante seu lugar. Para encerrar, eu vou falar do sorteio, né? O Nestor Magalhães tem um programa muito legal aqui no canal, vou deixar o link na descrição para você conferir as peripécias do Nestor. E essas peripécias, essas histórias estão descritas aqui em um dos 3 livros que ele já escreveu. Esse é o De Guadalcanal a Creta, um livraço que pode ser seu. Basta você deixar o seu comentário nesse programa, se inscrever no canal primeiramente, deixe o comentário e diga: quero concorrer aos brindes. E você estará concorrendo ao livro do Nestor e a uma camisa do Viagem na História. Faça isso agora, tá bom? E boa sorte! Era isso que eu tinha por hoje. Dê um like aí no programa, se inscreva no canal, deixe um comentário para concorrer aos brindes e até a próxima.